a gente sentir, sabe? Essa coisa boa, essa coisa gostosa. É que a gente, quando revê pessoas amigas, corações que parecem bater dentro de uma mesma frequência, né? É o que nos proporciona o encontro com a doutrina e com os doutrinados, vamos assim dizer. O tema escolhido é o tempo. E embora faça algum tempo, eu tive aqui antes da Covid, né? Então, faz algum tempo. Parece que foi ontem. O tempo, ele tem essa dinâmica, sabe? Quando a gente está ligado, quando a gente conhece alguém, aprecia, sente-se bem, compartilha, quando a gente gosta, mesmo que passe 1 ano, 2, 5, 10 anos, quando você se encontra, não passou o tempo é o mesmo. É como se você tivesse visto ontem. Poxa, por quê? Porque existe uma ligação, um afeto, um carinho, alguma coisa que nos liga e tanto faz se é um dia, se é 1 ano, se é 10 anos, vamos continuar com essa mesma ligação. Então, às vezes a gente se apresenta um pouco mais velho, mais usado, né? Mais gasto, né? Jovem espiritualmente, né? Mas a nossa vestimenta, ela sofre, não é o desgaste do tempo, não é o tempo que desgasta a gente, sabe? Mas é que o nosso próprio organismo, ele é uma matéria preparada, né? Para sofrer no decorrer do tempo que se passa, o seu desgaste natural. Você vai ficando velho e não tem como parar isso, né? Se nós pensarmos no tempo como uma medida, né? O tempo é um segundo atrás do outro. É uma medida matemática, né? Esse segundo foi concebido em função de vários fatores, né? Astrológicos, astronômicos, etc. Ou seja, se a Terra estivesse um pouquinho mais distante do Sol, talvez a hora não tivesse 24, o dia não tivesse 24 horas, nem a hora 60 minutos, né? Nem 1 minuto e 60 segundos. Podia ser toda outra matemática. Isso nos mostra que o tempo, da forma que nós conhecemos cronologicamente falado, né? É uma medida matemática que existe em função da nossa existência física aqui na Terra. Aqui na Terra, o tempo é esse. E nem esse tempo aqui na Terra, ele é exato, né? De 4 em 4 anos, a gente precisa ajustar ele com o ano bissexto, né? Ou seja, isso nos mostra que o dia não tem exatamente as 24 horas, né? E que a hora não tem exatamente os 60 minutos. E nem 1 minuto e 60 segundos. Tudo uma questão matemática. Beleza? Mas o que importa para nós é o tempo, não o tempo como ele existe, né? Não ele como esse pano de fundo para nós, mas o tempo em relação à nossa vida. Como é que nós lidamos com ele? Como é que nós trabalhamos com ele, né? Como é que nós valorizamos ele? Como é que nós enxergamos ele? Como é que nós usamos ele? Isso que é importante, né? Seja numa época boa da nossa vida, alegre, feliz, tudo vai bem, saúde, o tempo passa normalmente. Seja numa época difícil, numa época de penúria, numa época de sofrimento, o mesmo tempo ele parece que demora mais. Mas o tempo é o mesmo. Quando a gente é criança, temos uma outra visão do tempo. Não estamos muito preocupados com o tempo, não. O negócio é brincar, correr, divertir.
A gente até quer que o dia seja mais comprido, né? Tenha mais tempo de aproveitar, né? Aí a gente vai crescendo e começamos a perceber que a vida traz também algumas responsabilidades, né? Com a idade e com o tempo. Precisamos ter a hora disso, a hora daquilo, a hora de trabalhar, a hora de estudar, a hora de divertir, a hora de... né? E começa a haver a hora para tudo. Então começamos a perceber que o tempo é um elemento valioso na nossa vida. E aí vamos crescendo e cada um vai tomando as suas decisões em relação à sua vida. Alguns querem apenas aproveitar o tempo, gastar da melhor forma possível, usufruir, tirar o máximo do tempo. Muitas vezes, Didione, há quanto tempo, hein? Mas vamos falar um pouco dessa questão. Vamos buscar lá no Evangelho alguma coisa. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aqui Jesus está falando de como nós devemos lidar com o tempo na nossa vida. Ele está falando, olha, viva hoje, viva agora, viva bem, aproveite, faça, né? Use bem esse momento. Amanhã é amanhã. Amanhã é outro dia. Muitas pessoas vivem o hoje, não o hoje, vivem o amanhã. Como é que eu vou pagar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso, etc. E nos ocupamos tanto mentalmente do amanhã, que às vezes, poxa vida, a vida está passando agora e eu estou deixando de viver agora, que eu estou ocupado, preocupado com amanhã. Eu estou me desgastando em função do amanhã. Eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho uma dificuldade, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão, resolver alguma coisa amanhã. Mas cada coisa a seu tempo, cada coisa tem a sua hora, o seu momento. Não adianta a gente ficar preocupado demais com amanhã. Compromissos todos nós temos. Decisões todos nós temos que tomar. Mas é importante que a gente valorize agora, o momento, a oportunidade. Porque quando nos ocupamos muito com o amanhã ou com o nosso passado também, muitos ficam presos ao passado. Muitos ficam presos aos problemas do passado. Como? Através de uma amargura, de uma revolta, né? Através de uma culpa. As pessoas ficam presas ao passado. E muitas vezes, preso ao passado ou preocupado com o futuro, não consegue viver o presente. E o presente é um presente, né? Deus nos dá isso para que a gente olhe ao lado, para que a gente veja quem caminha conosco, para que a gente sinta o quanto é importante valorizar esse momento. Muitas vezes nos arrependemos de não ter vivido bem aquele dia. Poxa vida, eu poderia ter sido mais cortês, eu poderia ter participado mais, eu poderia ter contribuído, eu poderia ter conquistado, eu poderia ter feito muito mais. Isso passa pela mente de todos nós. Todos nós já tivemos experiências, oportunidades, né? Dizem que uma das maiores dificuldades nossa, quando a gente volta para casa, né, é quando a gente faz essa avaliação de como usou o tempo, de como usou as oportunidades. Puxa vida, eu podia, eu devia, eu sabia, mas eu não fiz. Então, realmente, vamos olhar o presente, vamos olhar o momento, vamos apreciar o momento. Víamos pela estrada tranquilamente e de repente começou a surgir à nossa frente uma paisagem muito bonita.
né? A natureza parece que falava: bem-vindo a Adrianópolis, né? As montanhas estavam repletas de flores, saudando a primavera. A primavera já está indo, na verdade, saudando o verão que vem chegando, né? Mas mostrando a graça e a presença divina. A gente se sentiu muito, vamos dizer assim, privilegiado em poder ver uma paisagem tão bonita. Se tivéssemos ficado em Curitiba, né? Estávamos lá dentro do nosso tempo, fazendo as nossas coisas e perdendo essa oportunidade, não só de ver essa paisagem, mas também de poder trocar um pouco dessas energias, né, que a casa nos proporciona. Então, minha gente, cada dia basta o seu mal. Não vamos preocupar muito com o futuro, nem vamos ficar muito arrependidos do passado. Vamos viver agora, intensamente agora. Segunda, esse momento aqui é que quando Jesus descia do morro e lá estavam os seus apóstolos tentando ajudar um pai com o filho. O filho havia, vamos dizer assim, estava num processo obsessivo muito intenso. E dentro desse processo obsessivo, os apóstolos perceberam aquilo, mas de todas as formas que eles tentavam, né, eles não conseguiam libertar aquele filho daquela possessão, vamos chamar assim, né, que ele estava sofrendo. E aí Jesus se aproxima e o pai pede, né? Mestre, eu pedi para os seus apóstolos, mas eles não conseguem libertar o meu filho. E Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Puxa. Jesus olha, vê aquele quadro, vê que os seus apóstolos ainda não tinham, vamos dizer assim, a condição necessária para realizar, né, determinadas tarefas, vamos chamar assim, espirituais. Por quê? Porque alguns ingredientes necessários ainda faltavam para eles. Eles eram espíritos preparados, todos os apóstolos eram espíritos preparados. Mas ainda eles estavam, vamos dizer assim, começando a se ajustar às suas tarefas aqui na Terra. Muito daquilo que Jesus passava para eles, que não era como passava junto ao público, né? Faziam com que eles realmente fossem amadurecendo nas suas essências espirituais. Mas eles ainda não conseguiam realizar muitas coisas que viriam a realizar bem depois, com certeza. Então, realmente, naquele momento, Jesus alivia aquele pai, né? E ele diz essas questões aqui: até quando vós sofrereis? Até quando eu estarei com vocês, né? Ou seja, eu vou estar com vocês até... Ele já anunciava que não estaria há muito tempo, né? Mas que até quando nós iríamos sofrer por não ter a condição de desenvolver essas potencialidades divinas que já estão presentes em nós, mas precisam ser trabalhadas, precisam ser desenvolvidas, precisam ser educadas, precisam ser, vamos dizer assim, usadas no sentido de aprimorar cada vez mais aquilo. Todo mundo traz em si o sentimento do amor, mas nós precisamos trabalhar ele, movimentá-lo, fazer com que ele realmente seja alguma coisa ativa e presente em nós, como fosse uma coisa natural nossa. Hoje, quando a gente fala em amar, muitas vezes, parece um grande esforço. Puxa vida. Eu tenho que me esforçar. Às vezes eu digo assim, olha, a gente faz um esforço danado, não é para amar. Hoje ainda nós fazemos um esforço danado para não odiar. Né? Para não ficar com raiva.
para não ficar com rancor, né? Para não se aborrecer, por uma série de coisas. Mas para a gente realmente oferecer esse que é o melhor de nós, que é o amor, ainda temos muita dificuldade. E enquanto nós tivermos essas dificuldades, com certeza o sofrimento fará parte da nossa vida. Sofrimento no sentido de que realmente ele venha nos despertar, nos ajudar, nos mostrar, nos ensinar. Ele é um elemento que nos educa. Muitas vezes nós, ao sofrer, né? Vamos dar um exemplo assim, bem... Vamos supor, eu tenho uma doença, né? E aquilo me faz sofrer. Não, vai exagerar um pouquinho mais. Eu tenho uma doença terminal. Pior ainda, né? E eu começo a ficar amargurado, começo a ficar com raiva, começo a ficar, sabe... Acho que aquilo é injusto, aquilo não está certo, eu sofro por causa daquilo. Ou seja, aquilo está em mim, presente em mim, tem uma função, uma finalidade, né, de despertar, de fazer com que eu comece a repensar algumas coisas, comece a avaliar, comece a melhorar, mas muitas vezes eu me revolto com aquilo. Então, numa situação que eu tenho tudo para desenvolver, esse amor à vida, que eu digo a vida, não a vida material minha só, mas a vida como esse grande concerto de vivências, de trocas, eu às vezes me revolto contra isso. E eu odeio a minha doença. Ou seja, nós temos ainda muita dificuldade em lidar com tudo isso. Tudo que acontece tem uma função, para nos ensinar, para nos ajudar a crescer. Quando a gente começar a entender um pouco mais isso, em qualquer que seja a situação, a gente vai começar a ver aquilo e vai começar a agradecer. Dizem algumas pessoas, né, que você deve conversar com si mesmo e com aquilo que está dentro de você, às vezes, te prejudicando. Fale com as células que estão tentando aniquilar a sua existência. Mas não diga para ele, né, como você diz para alguém que você não gosta. Diga para ele como se fosse alguém muito importante para você. Porque se tem alguém que é, vamos dizer assim, vamos pegar um outro extremo, né? Um obsessor, vamos pegar. Não fala obsessor, todo mundo sabe. Obsessor daquele que obsidiava aquele menino, ou um obsessor de qualquer um, não importa. Né? Muitas vezes chega numa reunião mediúnica, muitos torcem, né, contra o obsessor. Né? É um espírito infeliz, é um espírito maldoso, é um espírito isso. Muitas vezes tem gente que toma até partido ali, né? Que o obsidiado é o coitado e o obsessor... Não, o obsidiado é o coitadinho, o obsessor é o grande malvado da história. Mas o obsessor é tão carente, ou mais carente, do que o próprio obsidiado. Ele não precisa de pessoas que vibrem contra ele, mas ele precisa de pessoas que amem ele. É esse o elemento chamado amor que vai fazer com que ele volte a sentir a presença divina na sua vida novamente. Porque quando a gente começa a entrar num círculo de ódio, de revolta, etc., a primeira coisa que acontece com a gente é esquecer um pouco da nossa ligação divina, da nossa relação com Deus, da presença dele em nossas vidas, de quanto ele deve ser importante todo dia. Vamos seguir. Aqui é um outro momento bem mais
todo mundo conhece o Sermão da Montanha, né? Se todo mundo conhece, né? Eu sempre convido as pessoas que procurem conhecer no sentido de vivenciar o Sermão da Montanha. O que quer dizer isso? Às vezes nós temos a condição e a capacidade de fazer exercícios que a gente cria um mecanismo onde a gente vai de encontro a um passado. Então é um convite aqui que vocês, quando puderem, criem um momento em suas vidas, um dia por semana, um dia, não sei, tá? Onde vocês façam uma viagem de volta dentro de vocês pelo pensamento. Faça a máquina do tempo ir para o passado. Vão até o sopé de um monte. Visualize esse monte repleto de gente, cheio de gente. E visualize Jesus em cima de uma pedra. E visualize ele entonando essa melodia que é o Sermão da Montanha. Frase por frase. Deixe que aquelas vibrações criadas naquele momento histórico, único, chegue até vocês. Absorvam aquelas vibrações. Sintam. Façam de vez em quando uma viagem no tempo. Leiam lá bem o Sermão da Montanha. Bem-aventurados, sais da terra, sol do mundo. Olha, tem muita beleza. É como se fosse um hino de amor, que até hoje as suas vibrações entoam pela terra. Foi logo depois de ter Jesus feito esse sermão que ele estava reunido com os apóstolos e o Pedro pergunta para ele: mestre, Pedro estava assim, sabe? Você imagina, né? Se a gente já imaginando, a gente já fica pensando. Imagine quem estava lá, né? Quem escutou ali. Quem sentiu, porque não é só palavras. Puxa vida. Era um amor se derramando ali pela terra. Pedro sentiu, sabe? Puxa, e ele estava assim. E ele chega para Jesus e pergunta: mestre, quando? Quando será que esse reino dos céus vai se instalar aqui na terra? Está próximo? Puxa, queria saber. Jesus olha para Pedro, sabia, né? Puxa, e Jesus fala uma série de coisas. Vocês vão encontrar isso lá, né? As Flores no Caminho, com a Amélia Rodrigues narrando. Vão lá, dá uma folheada lá, vocês vão ver, no longe dos tempos. Está escrito, Jesus fala de várias coisas. E lá no finalzinho ele diz: quando o homem cansar-se da vacuidade e despojar-se da ilusão por exaustão do seu uso desordenado, contemplará o caos à sua volta e ouvirá no recôndito do ser as minhas palavras deste dia. Bem-aventurados os que sofrem, e sem dar-se conta, fará a viagem de volta para dentro de si mesmo, sob o comando do amor que lhe vige inalterável, iniciando o momento ditoso de adentrar-se no reino dos céus, no longe dos tempos que certamente chegarão. Jesus fala, então, nesse momento, que o homem um dia vai se cansar do vazio, daquilo que ele procura desenfreadamente no encontro. Ilusão por exaustão, ou seja, muitos ainda vivem atrás das ilusões. Vai chegar uma hora que ele vai começar a sentir que tudo isso, tudo aquilo que ele cria para satisfazer o imediato, todo esse hedonismo, toda essa forma de
realmente tentar aproveitar o tempo, viver intensamente, ter grandes sensações físicas, etc, 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 não preenche o vazio do espírito. E ali sim, ele diz, ele vai começar a viagem de volta para dentro de si. E nessa viagem de volta, aquilo que nós chamamos de aprimoramento moral, reforma íntima, enfim, damos vários nomes para esse processo, para essa mecânica que realmente necessitamos realizar, conhecendo a si mesmo, entendendo as suas dificuldades, aceitando as suas limitações, compreendendo aquilo que nós somos, aquilo que nós podemos, e realmente começar a trazer para dentro de nossa vida a vivência desse reino dos céus. Não é apenas palavras, mas é uma forma de ser, de agir, de reagir, de conviver, de construir uma vida, uma sociedade, um mundo. Então, realmente, esse é um processo que nós não podemos dizer que existe um tempo para isso, mas cada um vai ter que encontrar em si esse momento de voltar para si, de se reconstruir, de realmente querer adentrar a esse reino. Quando Jesus fala para Simão Pedro, então, ele fala que realmente, do jeito que a humanidade, ele já via isso, do jeito que essa humanidade está e até onde ela vai ter que chegar, nós estamos vivendo esses dias de grandes vazios, de grandes indiferenças, de grandes dificuldades, tentando fazer com que o homem chacoalhado, procure realmente entender essa mensagem. Então, no longe dos tempos, quando cada um de nós tem o seu tempo, ninguém sabe. Vai ser daqui 20 anos, daqui 50 anos. Cada um de nós tem o seu tempo de amadurecer, de acordar, de levantar, de prosseguir, de crescer. O tempo, cada um é dono dele no sentido de colher aquilo que planta. Completando um pouco esse raciocínio também, ainda Amélia Rodrigues, agora na obra Dia-Venturosos, o fim dos tempos infelizes. Nós estamos vivendo época de tempos infelizes, nos quais o desamor forma legiões e a prepotência se manifesta em todo lugar, cederá o terreno ao reino de luz que vem anunciar desde agora. Tende bom ânimo, porém, porque eu vigiarei convosco durante todo esse período de testemunhos e de solidão, de construção da nova era, da era nova, não vos deixando tombar nas armadilhas que vos serão levantadas. Isto, porém, se permanecerdes fiéis aos postulados que vos ofereço. O que quer dizer mais ou menos isso? Os tempos infelizes nós estamos vivendo já há algum tempo e ainda durante muitos outros anos, ninguém sabe quantos serão. Sim, estaremos vivendo tempos infelizes, onde a dor, onde o desamor, onde a desunião, onde a desconfiança, onde o medo, onde a solidão, serão ingredientes que farão parte da vida do homem. Mas tende bom ânimo, não desanimem, não se deixem abater, ainda mais nós
que, conhecendo essa doutrina de luz, com certeza não podemos nos desculpar e manifestar reações de espécies negativas. O espírita, ele é responsável pelo farol de luz que é colocado em suas mãos, pelo esclarecimento que ele recebe, pelas provas que ele tem da continuidade da vida, da lei de causa e efeito atuando nessa vida e em outras vidas, na continuidade da vida e assim por diante. Então, quando Jesus diz não desanime, e ele diz também, permanecerdes fiéis aos postulados, ou seja, veio o Espiritismo nos fazer entender esses postulados de uma maneira mais clara. É através daquilo que a doutrina nos coloca que fica mais claro o Evangelho. No próprio Evangelho, se não me engano, capítulo 1, capítulo 2 ou 3, ele diz, as máximas do Cristo se tornam ininteligíveis se não for aquilo que a doutrina espírita vem nos colocar, a vida sucessiva, a reencarnação, como elementos que vêm nos justificar e explicar de uma maneira clara o Evangelho de Jesus. Ou seja, para nós, o Evangelho de Jesus sai da sua formação, da sua interpretação literal, começa a adquirir uma conotação muito mais espiritual. Ficamos muito mais responsáveis por isso também, né? Então, realmente, nesses tempos difíceis, infelizes, é importante que nós mantenhamos ânimos, tenhamos a confiança de que eu vigiarei convosco. Não quer dizer que ele está vigiando e a gente fique à vontade, não, né? Eu vigiarei convosco, é que eu vigiarei, vocês vigiem também, né? Vocês façam a sua parte. Fiquem atentos, liguem-se, vigiem a si mesmo, mantenham bons pensamentos. A Terra vive um momento muito difícil. Dizem os amigos espirituais que quando se aproxima da Terra, lá vindo de outras esferas, né, a Terra está coberta por uma camada espessa e negra, oriunda e formada pelas vibrações inferiores de medo, de preocupação, de revolta que geramos aqui na Terra. Ou seja, vamos mudar, pensar positivamente, aproveitar para realmente exercitar tudo aquilo que a doutrina nos ensina, no amor ao próximo, na questão da caridade, na questão do divulgar através do exemplo, da confiança em Deus, da confiança que Jesus está realmente nos conduzindo nesse processo e assim por diante. Né? Vamos lá. Esse foi um texto que veio, né, da mensagem que está lá no livro Fonte Viva, item 10. Né? A Verônica me mandou esse texto, né? Eu falei, bom, vamos aproveitar ele também, né? Esse é um texto que está lá citado no Apocalipse 22. O Apocalipse é escrito por João, o evangelista, né? É uma revelação. Muitos espíritas não leu a Apocalipse, né? É muito complicado esse negócio, está muito difícil de entender. Mas o Apocalipse, ele traz várias coisas interessantes, mas não dá para ser interpretado, nem lido, nem estudado ao pé da letra. O Apocalipse é realmente um texto difícil, né? Existem livros e livros ajudando a gente a tentar
entender o Apocalipse. Mas, nesse caso aqui, é uma colocação de Jesus. Né? Certamente, cedo venho. E aí, Emmanuel conclui: vale-te, pois, do tempo e não te faça tardio na preparação. O que nós podemos tirar disso? Cedo venho. Jesus, tem muita gente esperando ele voltar. Eu acho que tudo bem. Cada um do seu jeito, né? Aqueles que acreditam que ele vai voltar, continuem acreditando. Nós não estamos aqui para contrariar ninguém, sabe? Agora, a pergunta que cabe a nós, se esse cedo que Jesus fala já aconteceu na nossa vida? Ele já chegou? Quando Jesus chegou na nossa vida? Cada um tem a sua história. Foi na primeira comunhão. Jesus chegou na minha vida. Não sei. Cada um, com certeza, tem a sua experiência. Mas vamos supor que ele tenha chegado, né? Cedo veio, Jesus chegou. A pergunta é, ele ficou? Se ele ficou e já veio cedo na minha vida, com certeza eu já fiz grandes transformações. Né? Eu parto por aí, né? Eu já fiz grandes transformações. Né? Ou seja, agora estamos chegando no Natal, parece que Jesus, só de falar que vamos lembrar dele novamente, a Terra começa a melhorar um pouco. A própria psicosfera da Terra parece que se fala mais em Jesus, se pensa mais em Jesus. Né? Mas é um Jesus muito ligado ainda à festa, a presentes, na essência, com certeza, ele é alguém que vai chegar na vida de todo mundo. E quando ele chegar para valer, quando nós realmente recebermos ele como ele deve ser recebido, a nossa vida nunca mais vai ser o mesmo. Nossa vida vai mudar totalmente. É difícil você separar algumas coisas que vai acontecer na nossa vida com a presença de Jesus. E se alguma dessas coisas ainda não fazem parte da nossa vida, é que a gente ainda não conseguiu trazer ele para a nossa vida. Quando Jesus realmente penetra, adentra a nossa casa mental, faz parte das nossas decisões, da nossa maneira de ser, junto com ele vem a renúncia, junto com ele vem o sacrifício, junto com ele vem a perseguição, a luta incessante, junto com ele vem as dificuldades. Se nada disso ainda faz parte da nossa vida, é porque nós estamos ensaiando recebê-lo e não o recebemos ainda. Dificilmente alguém, quando realmente decide plenamente seguir os passos do Nazareno, vai encontrar flores, festas e alegrias. Muitas vezes vai colher ingratidão, desaforo, calúnias e assim por diante. E nós procuramos fugir disso tudo. Talvez essa seja uma das causas que a gente tem essa dificuldade ainda. Chamamos ele, meu amigo. Poxa vida, se me chamais amigo, faça aquilo que eu peço, diria ele. Ame o teu irmão, ame o teu filho, ame a tua esposa, ame o teu vizinho, ame o teu inimigo, ame o teu chefe chato, ame aqueles que parecem querer te prejudicar.
Mas ame da mesma maneira como você ama o seu filho. Então, realmente, cedo venham, vale-se do tempo. Vale-se do tempo, aproveite o tempo, se prepare. Jesus está vindo, minha gente. Se prepare. Prepare para receber Ele, vai de braços abertos. Vá de encontro a Ele. Uma mensagem da Amélia que Jesus fala assim, que Ele gostaria de estar conosco sempre. Sabe? Mas que nós nos afastamos muito dele. A gente às vezes pensa em Jesus, fala em Jesus, puxa vida, mas passa algum tempo, a gente até esquece de Jesus, sabe? Como se ele não fosse alguma coisa vital para o nosso crescimento. Ele é vital. É esse ar divino que vem dessas vibrações amorosas de Jesus que realmente pode nos dar essa robustez para vencer todas as dificuldades e vivenciar plenamente, através do exemplo, esse amor que Ele nos passou e Ele espera que um dia a gente também repasse isso. Tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Muito mais. Né? Emmanuel, no livro Justiça Divina, diz para nós: observa, contudo, o que fazes do tempo. Observa o que fazes do tempo. E vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo. Porque o dia que deixa passar vazio é inútil. É realmente um tesouro perdido que não mais voltará. O dia que deixamos passar vazio é um tesouro perdido. O dia que nós vivemos intensamente, o dia que a gente chega no final, está cansado, está exausto, fisicamente, vamos assim dizer, mas que a gente sente uma alegria, puxa, como foi bom o dia de hoje. Eu me desgastei fisicamente, mas eu recebi tanta coisa boa. Eu troquei, permutei vibrações, energias. Quando a gente tiver esses dias como uma constância, como uma coisa frequente na nossa vida, a gente vai falar assim, poxa vida, eu estou aprendendo a viver cada vez mais. Eu não diria que os nossos dias são vazios, mas muitas vezes a gente cai em rotinas. E dentro dessas rotinas a gente tem dificuldades em preencher os vazios, sabe? Aí começamos a matar o tempo, né? A jogar fora as oportunidades, ocupar o tempo com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, com momentos de lazer que não nos trazem, não nos acrescentam em nada muitas vezes. Muitas vezes até ao contrário, buscamos coisas que acumulam em nós, né? Ou muitas vezes até fortalecem em nós determinados sentimentos que precisamos trabalhar, né? A nossa agressividade, a nossa violência, quando a gente se alimenta de imagens, de filmes, de emoções dessa espécie, nós estamos alimentando aquilo. Então, realmente, muitas vezes, usamos o tempo de uma maneira ruim, errada, né? Valorizamos coisas que, puxa vida, aquilo não nos acrescentam em nada. Então aqui Emmanuel nos diz, né? Vale-te dele para instalar bondade, compreensão, discernimento e equilíbrio. Vamos aproveitar bem o tempo. Vamos aproveitar a oportunidade com quem estamos a caminho, junto. Aproveite, apazigue, né? Apazigue. Que aquela que caminha com você, ou aquele, ou aqueles, poxa, tenham em você uma lembrança boa. Tenham em você uma referência. Olha,
Meu pai era assim, meu avô era assim, meu tio era assim, minha esposa era assim, referências boas. Né? É assim que nós vamos crescendo. Né? Vamos chegando, minha gente. Olha lá, achei lá no YouTube, hein? Achei lá no Google Map, né? Só que, como o carro do YouTube não passou aqui na frente, ele só passou na avenida, né? Só deu te pegar pela lateral, né? Tá lá. Eu achei uma outra foto que tinha lá escrito Centro Espírita, tem uma moto estacionada na frente, né? Aquilo o cara fez uma montagem, né? Eu falei, não, isso aqui não deve ser verdade, é um fake aquilo, né? Mas era escrito. É? Ah, é? Então, como eu vi essa aqui sem escrito, eu vi aquela. Mas era um centro espírita bem grande, né? O tamanho da parede, né? Eu falei, em cima, acho que era em vermelho, se não me engano. Azul, né? Deixa eu ver. Eu falei, não, essa aqui deve tá mais com jeito de fake. Aí eu peguei essa aqui. Aqui não tem nada escrito, né? Vamos pôr de novo, tudo bem. Então, para isso aqui eu coloquei, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Era um dia de bazar, como alguém que está lá na frente. Mas a casa espírita, né, é esse pedacinho que nos acolhe. 80 anos de espiritismo nessa região. E essa casa é um ponto de referência, sabe? A gente não enxerga, mas se nós percebêssemos melhor, as paredes, com certeza, elas ainda carregam as vibrações positivas, energias benéficas de muitos que já passaram por aqui. Passaram muitos encarnados, passaram muitos desencarnados. A equipe espiritual está presente, com certeza, né? Vibrando nesse momento, participando desse momento. A casa espírita não é só aonde a gente vai de vez em quando, né? Mas ela é um lugar que nos proporciona muita oportunidade. Apresento o aprendizado, né, como uma delas, as informações, o roteiro, né? A literatura espírita é muito rica. A oportunidade que ela nos dá através do estudo sistematizado, através dos grupos de estudo, através realmente de eventos que participamos, né? Ela nos está preparando. Ela nos está formando em nós não só opiniões, mas elementos básicos necessários nesse processo de transição. Porque a transição também é um tempo. Pode levar centenas de anos, mas nós estamos dentro desse tempo de transição. As mudanças estão ocorrendo no mundo inteiro. As mudanças climáticas são apenas um aspecto dessa transição. A transição vai se caracterizar muito pelas mudanças morais, pelas transformações que a sociedade vai começar a implementar, onde valorizaremos o homem, onde valorizaremos o respeito, a educação, o amor, a compreensão, a confiança. E nós somos cidadãos formados para essa necessidade. Esse mundo novo, esse tempo novo, requer mentes novas, sintonias elevadas, com propósitos elevados. A maioria de nós que está aqui, antes de vestir esse terno, né, ou essa roupa, né, com certeza se preparou para nascer neste momento. Tocou a trombeta chamando para os processos de seleção dos trabalhadores. Isso está lá no livro Manuel Filomeno de Miranda, né? Tocou a trombeta chamando os trabalhadores para as tarefas dos tempos de transição. Muitos de nós nos candidatamos.
Vamos lá, eu quero ir, vamos lá, minha gente. É agora que a Terra vai mudar. Precisamos, quero estar lá presente, quero ajudar, quero compartilhar, quero colocar o meu tijolinho nessa nova obra. E a gente está aqui, aprendendo, estudando, melhorando e assim por diante. E antes de terminar, eu vou contar uma pequena história. Está lá no livro de Humberto de Campos, de uma senhora que antes de nascer participou de uma grande preparação e ela assumiu um compromisso. Viria para a Terra, seria beneficiada com o conhecimento da doutrina espírita, iria estar vinculado ao trabalho espírita, e ela, dentro desse compromisso, iria criar uma condição física, uma instituição, onde iria receber compromissados, né, onde ela foi levada de uma determinada região, onde havia muita dor, muito sofrimento, muito desequilíbrio, iriam daquela região ali, seriam enviados 80. Não tem nada a ver com os 80 anos, sabe? Mas ela iria receber 80 espíritos comprometidos, desequilibrados, precisando de amparo, de orientação, de tudo aquilo que fosse necessário para levantar aqueles espíritos daquela condição de miserabilidade moral, né? E pudessem ter uma nova oportunidade. E ela realmente se colocou à disposição, receberia tudo que fosse necessário para realizar essa obra. Reencarna aqui na Terra, começa tudo a funcionar direitinho, como ela previa, como eles previram, que o mundo espiritual faz um planejamento e coisa lá é bem feita, sabe? Aos 32 anos, ela já estava localizada no centro espírita, já recebia ali, já participava, etc. E ela começa a amadurecer a ideia dessa instituição. Começa a trabalhar, começa a lançar as ideias, etc. Consegue-se terreno, consegue-se recurso, consegue-se tudo, consegue-se levantar o primeiro esboço da obra, vai melhorando aqui, melhora ali, mas tinha um porém. Esse é um espírito muito detalhista, muito preocupado com tudo certinho, tudo bem feito, tudo arrumadinho, tudo isso tem que ser assim, tem que ser assado. Tem pessoas que é assim, fazer o quê, né? Então, sempre ela olhava, não, tá pequeno aqui, vamos fazer maior, não, essa cor eu não gostei, vamos trocar, tá. E ela ficou fazendo esse arruma aqui, arruma ali, aumenta, reforma, etc., durante 26 anos. 26 anos ela ficou. Ali, passado, nesses 26 anos, ela realmente foi fazendo. Aí, numa reunião mediúnica, lá depois desses 26 anos, se manifesta o mesmo orientador que havia aconselhado ela, trabalhado, etc., amadurecido, feito o projeto junto com ela, se manifesta na reunião. E ele, né, fala de algumas coisas, necessidade do trabalho, necessidade da gente realmente levar o amparo, etc., né? Aí ela, de uma certa maneira, reconhece que é aquele mesmo que havia, né? E pergunta para ela, assim, ela dá uma insinuada assim, como se ele estivesse meio triste, né? Aí ele diz, lembra daquele compromisso dos 80, né? Eu estou meio triste, porque daqueles 80 que nós projetamos e planejávamos levantar e ajudar, 30 já se perderam, ou pelo crime, ou estão nas cadeias, ou estão nos manicômios, ou estão por ali, etc., etc. A gente quer as coisas bem feitas, sim, mas o tempo não espera. Aproveitar cada minuto, muitas vezes, representa realmente levantar alguém da sarjeta. Aproveitar cada oportunidade é sempre uma oportunidade não só de benefício,
mas de crescimento próprio também. Então, realmente, ela havia realmente tentado, mas ela estava muito mais preocupada com as coisas de fora, né? E, na essência, nós devemos procurar muito mais o foco no objetivo principal que a vida nos dá, que é realmente de nos ajudarmos uns aos outros, crescer através do exercício da caridade, do amor, da vivência, dessa oportunidade de trocar, não só energias e vibrações, né? Mas realmente estamos aqui juntos para crescer juntos. E é através da união, do trabalho, é através, né, daquilo que cada um pode colaborar, é que nós vamos realizando. Nenhuma grande obra se faz por uma única pessoa. Nenhum grande objetivo é alcançado por um único. Os missionários, eles são outro patamar, outro nível, né? Nós não somos missionários, nós somos simples trabalhadores da obra do Cristo. Por isso necessitamos cada vez mais, realmente, uns dos outros para crescermos juntos. Que Jesus nos abençoe.